Meus queridos irmãos, mais uma vez boa noite, que a graça e a paz esteja com cada um dos irmãos. A partir de domingo passado, eu comecei a gravar as pregações, pelo menos do domingo, e soltar nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, postando no YouTube. Ainda não estou fazendo a gravação ao vivo, porque nós estamos testando onde fica mais fácil o som, mas tenho já recebido algum comentário sobre essa gravação, agradecimentos, pessoas dizendo que está precisando ouvir a palavra de Deus. Sabemos que a palavra é disseminada no Brasil de todas as formas, televisiva, pela internet, mundialmente. Mas há pessoas que talvez queiram ouvir, pessoas que estão fora da televisão, pastores que estão fora da televisão, né? Coloquei ali a nossa gravação do domingo passado, a pastora Lucy falando, o áudio dela ficou um pouquinho mais distante porque eu gravei de baixo, e daqui a pouco o pastor João Menino também vai estar sendo gravado, então se prepare, subiu no púlpito da esperança para estar falando. Daqui a pouco nós estaremos com a nossa live ao vivo. É uma forma de alcançar as pessoas. Irmãos da Unice, por exemplo, que estão nos Estados Unidos e às vezes desejam ouvir a palavra da Igreja Batista Esperança sobre o Evangelho de Jesus Cristo. E é uma forma de nós estarmos ao vivo mundialmente. Nesse momento ainda não é uma live ao vivo, como disse, mas eu já estou gravando, tá bom? E eu não sei quantas plataformas a gente vai ter que fazer. Eu gravo com uma câmerazinha só, então fico bem de frente aqui, por isso os irmãos não estão vendo nem eu ir para lá e nem para cá, justamente para estar bem focado. E hoje eu quero tratar com os irmãos de um assunto muito importante, como todos na palavra de Deus, um assunto que nós já ouvimos de várias formas. Nós já ouvimos o que estarei pregando aqui esta noite, de vários pregadores, de vários ângulos, de várias formas, mas Deus sempre tem alguma coisa para nos mostrar. A iluminação do Espírito Santo, ela é uma constante. Eu posso pregar uma palavra aqui, subir o pastor João Menino pregar essa mesma palavra, que ele terá um outro assunto dentro dela, outras observações. E eu quero convidar a igreja a abrir Abacuque, capítulo 3, e nós vamos ler alguns versículos desta palavra, para que nós entendamos o que ela quer dizer. Na verdade, eu quero ler com os irmãos todos os versículos do capítulo 3, todos eles, para que nós tenhamos texto e contexto, e que não abramos pretexto. A palavra ela precisa ser uma palavra direcionada, sem pretexto, né? Sem invencionice, e é isso que nós desejamos no púlpito da Igreja Batista Esperança. Então vamos a Abacuque capítulo 3, versículo 1 em diante. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham de sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos e os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que está irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor, já que anda montado nos teus cavalos, dos seus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco
e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com os rios, os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, e levantam bem alto as mãos. O sol e a lua param nas tuas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações. Tu sais para o salvamento dos povos, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobre de todo o fundamento. Traspassa a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais como tempestade avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouviu e o meu íntimo se comoveu à sua voz. Temeram os meus lábios, entrou em podridão os meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio. Devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto das oliveiras minta, e o campo não produza mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de cantos para instrumentos de corda. Amém? Então podemos dizer que esse é um hino. Meus queridos, quando Abacuque inicia seu ministério, ele é um dos profetas que está junto do povo de Israel, do povo de Judá, com o cativeiro. O povo de Deus sempre esteve cativo quando não obedecia ao Senhor. E não é somente obedecer ao Senhor. O nosso Deus é um Deus exclusivista. O nosso Deus, Ele não dá a honra dEle para ninguém, Ele não dá a glória dEle para ninguém, Ele não está repartindo o seu povo com ninguém. E Israel sempre, nos seus momentos de bonança, vamos assim dizer, Israel sempre se esqueceu de Deus. Israel sempre abandonou o Senhor. Isso são relatos bíblicos. E Abacuque, se vendo numa situação em que o povo se encontrava naquele cativeiro, ele começa a orar ao Senhor, ele começa a buscar ao Senhor sob forma de canto. Ele começa a dizer para o Senhor das dificuldades que o seu povo passava. Não adianta pegar somente o capítulo 3, o versículo 17, igual eu vejo muita gente. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto das oliveiras minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Isso já foi transformado até em música. Mas se nós não compreendemos o que estava passando no meio daquele povo, não adianta ler somente isso. Nós vamos criar pretextos dentro de um texto da palavra de Deus. Antes de Abacuque dizer isso para o Senhor, ele lamenta diante de Deus as suas dificuldades. Ele lamenta as dificuldades do povo de Deus diante do próprio Senhor. Preste bem atenção no que ele diz. Tenho ouvido, o Senhor, a sua declaração, e eu me sinto alarmado. Quem está alarmado é quem tem temor, e temor é quem tem medo. Alguém diz assim: nós não podemos ter medo de Deus. Ora, o temor é uma espécie de medo, ainda que não seja um medo de alguém que escravize. Meus irmãos, uma pessoa só respeita a outra por autoridade, não por autoritarismo.
Alguns necessitam até do autoritarismo para se fazer respeitar, mas o verdadeiro respeito, ele causa temor. O verdadeiro respeito, a verdadeira autoridade, ela causa temor de um ou outro indivíduo. Nós não estamos aqui falando de chefia, por exemplo. Nós estamos falando, por exemplo, do casamento. O casamento é uma instituição em que nós, num benéfico temor, estamos ligados ao outro. Ah, pastor, mas benéfico temor, que coisa é essa? Sim, o respeito ao casamento é a temeridade dele não dar certo. O respeito do casamento é você ter, sou eu e você, eu e Giovana, por exemplo, termos o aliançamento entre nós. Quando nós temos esse aliançamento, nós tememos que o nosso casamento seja abalado, e para que isso não aconteça, o que nós fazemos? Nós procuramos, é o que eles dizem aí, né? A novidade, nós procuramos blindar o nosso casamento. E blindar o casamento é respeitar, é amar, é você estar caminhando e saber que o outro é mais do que simplesmente seu. Nós precisamos, a cultura brasileira precisa parar com essa possessividade. Você é meu. Um dia a Giovana chegou para mim e disse assim: Paulo, eu preciso ter prazer de voltar para casa. E aí eu entendi, não é, Giovana? Eu entendi isso. Olha, eu preciso ter prazer de voltar para casa. Amar não é uma prisão. E eu estou aqui dentro de Abacuque, daqui a pouco eu vou mostrar por que eu estou dizendo isso. Amar é o resultado daquela pessoa ser bem tratada, a ponto de ela não conseguir ficar sem aquele outro. Amar é suportar. Suportar é você ter força suficiente, como esse tripé, por exemplo, esse pedestal do microfone, ele suporta, ele sustenta esse microfone. Isso é amar, é suportar, é sustentar, é estar juntos. É quando você e o outro está passando por uma dificuldade, alguém vai estar mais fraco, o mais forte poder fazer o papel desse tripé, o papel de sustentação. Quando Abacuque começa a ouvir sobre o Senhor, ele diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, me sinto alarmado. E aí ele pede, ele faz um pedido para o Senhor: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida, mas na ira, lembra-te da misericórdia. Meus irmãos, sabe por que muitas vezes é difícil pregar a palavra dessa forma, e não fazer uma ida e vinda na Bíblia? É porque nós precisamos entender o que ela está dizendo. O que Abacuque estava pedindo a Deus aqui não é para avivar pedaço de tijolo, pedaço de pedra, terra, localidade, geografia. Abacuque estava pedindo a Deus: aviva, Senhor, o teu povo no meio dos anos. No meio dos anos, Senhor, faz a tua obra, faz o teu povo conhecido, sabe? E quando o Senhor estiver irado, lembra da sua misericórdia, que é aquilo que nos sustenta, é aquilo que nos mantém. Existem 3 coisas que Jeremias disse em Lamentações. Ele fala que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. 3:23 de Lamentações. Um pouquinho acima ele diz que o amor e a fidelidade do Senhor
é que são grandes para que essa misericórdia aconteça. Então, na verdade, o que sustenta a misericórdia de Deus na ira é o amor e a fidelidade dele próprio com ele próprio. E olhando para nós, ele se enxerga. Pastor, que coisa é essa? Fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, irmãos. Sabe, nós precisamos compreender, nós precisamos entender quem é Deus. Nós precisamos saber qual o espaço que Deus ocupa sobre as nossas vidas. Nós precisamos, para estar revestido da armadura de Deus, como nós falamos, nós precisamos entender quem é Deus. Nós precisamos compreender o que é Deus e o que Ele vem a ser conosco dentro de nós. O que Abacuque estava dizendo é: aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos. Ou seja, os anos passando, Senhor, vai avivando, dando avivamento à tua obra, para que não morra a lembrança do Senhor, para que o Senhor esteja sempre vivo no meio do teu povo, para que o Senhor esteja sempre vivo. E na ira, Senhor, quando o Senhor irá contra o teu povo, lembra da tua misericórdia. Está vendo, irmãos? Não é tão fácil chegar lá no final do capítulo, porque eu vou dizer para os irmãos uma coisa: tem que ter muita coragem para dizer o que Abacuque disse. Ainda que a figueira não floresça. Ora, será que é assim mesmo? Será que nós temos essa postura diante de Deus? Será que nós temos essa postura mesmo com o Senhor? E aí, Abacuque vem falando com Deus, perguntando a Deus algumas coisas. Falou: Senhor, o Senhor faz a terra tremer, o Senhor lança suas flechas, os raios, o Senhor tem o poder na sua mão. Deixa eu fazer uma pergunta para o Senhor: é contra os rios que o Senhor tem irado? É contra a terra que o Senhor tem irado? O Senhor tem irado contra o planeta? O Senhor tem irado contra a geografia? O Senhor tem irado contra o quê? Deus, quando ira, irmãos, não é contra os rios. Olha o versículo 8, diz assim: acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? É contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tira descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flecha. Tu vendes a terra com rios, os montes te veem, contorcem, passam torrentes de águas, profundezas do mar, fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. Todo o fenômeno da natureza que acontecia naquela época era um sinal de que Deus está virado. Ele está falando aqui de terremotos, ele está falando aqui de maremotos, ele está falando aqui da terra tremer, ele está falando de novos rios, a terra se fender, ele está falando dos montes sacudir. Mas, Senhor, é contra essa terra que o Senhor está irado. O Senhor está irado contra o planeta, o Senhor está irado contra o que, Senhor? O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor dos relâmpagos da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés das nações. Tu sais para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso. Sabe, meus queridos, quando nós observamos essa palavra, nós precisamos entender qual é a dinâmica de Abacuque quando ele está orando ao Senhor, quando ele está cantando, quando ele está lamentando, quando ele está falando, quando ele espera uma resposta de Deus. Quantos de nós não sabemos mais fazer isso, aguardar uma resposta de Deus? Quantos de nós estamos querendo uma resposta como se fosse dentro do WhatsApp? Quantos de nós estamos querendo uma resposta flash,
e apareceu a resposta. O caminho de Deus não é o nosso caminho, diz o Senhor. O caminho de Deus é diferente do nosso, a contagem do Senhor é diferente da nossa. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Não adianta querer apressar as coisas de Deus, não adianta querer colocar-se na frente de Deus. Deus, Ele é supremo diante de nós. Aguardar no Senhor ainda é a melhor escolha. Aguardar no Senhor ainda é o melhor momento da vida. Abacuque começa a questionar o Senhor porque estava lamentando, falando: Senhor, o que está acontecendo? É contra a terra que o Senhor tem, é contra os rios, Senhor, é contra os montes. O Senhor está irado. Salva o teu povo, pega o teu povo. Os telhados dos perversos estão sendo, Senhor, atacados. Mas deixa eu contar para os irmãos, muitos perversos daquela época eram o próprio povo de Deus. Muitos perversos daquela época, muitos inimigos daquela época de Deus, eram o próprio povo que Ele escolheu para ser seu. Nós precisamos, irmãos, crendo na pessoa de Jesus Cristo, crendo que fomos salvos por Ele, crendo que nós recebemos por Ele e não por mérito nosso. Eu não sou muito a favor dessa situação. Quem aceita Jesus, levanta sua mão. É Jesus quem nos aceita, é Jesus quem morreu por nós, foi Jesus que verteu o sangue, foi Jesus Cristo que foi para a cruz, é Ele que nos chama. E o povo aqui não entendia, não era sobre Jesus, não entendia sobre o chamamento de Deus. Deus estava a todo momento cuidando do povo, e o povo a todo momento falhando com o Senhor. Não adianta querer reverter uma palavra dessa, ela está escrita. Não adianta querer inventar aqui dentro, fazer 1001 coisas aqui dentro, irmãos, não adianta. A palavra de Deus, ela é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Ela é a única que pode dividir juntas e medulas, alma e espírito. Ela é a única que entra no cerne do homem, no centro do homem. A Bíblia mais antiga, as versões mais antigas diz que a palavra entra nos rins do homem, porque o rim é um dos órgãos mais escondidos do corpo humano. E a palavra de Deus, ela precisa entrar no nosso coração. E era isso que Abacuque estava procurando nesse momento para o povo como profeta. Abacuque estava numa torre de vigia, local mais alto do palácio real. Abacuque estava no lugar que ele podia enxergar todo o território visível na sua frente. Todo também seria complicado, mas aquilo que era visível, bem distante. Eu acredito que Abacuque olhava e ia questionando o Senhor. E deixa eu dizer, irmão, questionar a Deus não é pecado. Às vezes alguém pensa que perguntar algo para Deus é pecado. Não, eu não posso perguntar algo para Deus. Pode, deve. Quando há alguma dúvida no coração, deve. Senhor, eu estou precisando dessa resposta, mas tem que acreditar que o Espírito Santo de Deus irá te responder, e tem que estar com o ouvido aguçado, afinado, para ouvir aquilo que Deus fala. E Abacuque foi falando,
E no 16 ele diz assim: ouviu, e o meu íntimo se comoveu. Olha só, Abacuque foi falando, foi caminhando, perguntando, questionando, até que ele ouve. Eu o ouvi, e o meu íntimo se comoveu. De temor passa agora a comoção. Hein, pastor João, que coisa maravilhosa. De temor, de temer o Senhor, ele se comove agora com a resposta dada por Deus. E aí ele começa uma outra história dentro dessa mesma palavra. É por isso, irmãos, que eu digo que eu não gosto de fazer mexido na Bíblia. A Bíblia deve ser pregada capítulo por capítulo. Se você pega versículo por versículo, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, porque senão começa a inventar. Ele diz assim: eu ouvi, e o meu íntimo se comoveu, à sua voz tremeram os meus lábios. Isso é poético. Olha o que ele fala, Edgar: a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os meus joelhos me vacilaram, pois em silêncio. Sabe o que aconteceu com Abacuque? Não vou compará-lo com Jó, mas o capítulo 42 de Jó, Jó fala assim: Senhor, deixa eu falar para você uma coisa. Uma vez falei, duas não vou falar mais. Eu falei daquilo que não entendia, Senhor, né? Mas agora eu estou pronto para ouvir o Senhor. Sabe o que Abacuque fez? Naquela torre onde ele estava em oração, naquela torre onde ele estava buscando resposta daquela dificuldade, daquelas situações que ele estava vendo. Sabe, meu irmão, ele estava enxergando situações que era inalcançável para o seu entendimento. Sabe o que Abacuque faz? Ele agora se comove diante de Deus. O melhor posicionamento cristão é se comover diante da resposta de Deus. Sabe o que o século 21 está precisando? O século 21 está precisando de voltar no tempo, na crença, usando o que existe hoje. A igreja, e quando eu falo a igreja eu digo o reino, deve mudar ao tempo. E eu vou usar uma palavra que não é minha, é de Mocidade para Cristo, que eu acredito: ao compasso dos tempos, ancorado na rocha. Nós precisamos caminhar ao compasso dos tempos, mas a rocha e a âncora tem que ser a mesma. Não adianta modificar a rocha e não adianta sair da âncora. Aquilo que nos firma tem que ser o mesmo. A base da nossa existência cristã tem que ser a mesma. Nós precisamos crer que Deus é o mesmo Deus que olhava para o povo do passado, que olhava para o povo dessa nossa geração do passado e que olha por nós hoje. Quando Abacuque começa a ouvir Deus, diz ele que sente a podridão nos ossos. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, eu ouvi o Senhor e eu me comovi tanto que eu me senti tão pequeno e tão imerecedor dessa resposta, dessa palavra, que eu não consegui me manter em pé, Senhor. Eu senti que os meus ossos estavam podres. Mas isso hoje talvez não pode ser pregado no século. Esse século não quer essa palavra, mas é esta a palavra de Deus. Há muitos anos atrás um pensador disse que se nós, irmãos, soubéssemos realmente valorizar a salvação, nós não andaríamos sorrindo, e sim, eu tenho aqui uma toalha, né? E sim, com uma toalha na mão, um lenço na mão, enxugando lágrimas, porque foi preço de sangue. O Evangelho tem que estar dentro de nós como a cura. Essa semana eu escrevi
Me parece que tem uns 2 dias atrás eu escrevi na minha rede social o seguinte: o Evangelho não é uma prisão, ele é a porta para a liberdade humana. O Evangelho não é uma prisão, o Evangelho não é para te aprisionar. Aquilo que aprisiona o homem é o pecado aprisiona o homem. Aquilo que vai contra o ser, contra o humano, aprisiona o homem. Não, a boa palavra de Deus, ela não é prisão. A boa palavra de Deus, ela é libertação. E quando o Abacuque se comove, quando o Abacuque ouve a resposta de Deus, quando o Abacuque sente aquilo que Deus falou com ele, ele muda a sua fala, ele muda agora a sua existência. Ah, pastor, não tem como mudar a existência. Tem, ele mudou. Ele mudou a sua forma de observar as coisas. Ele começa falando com o Senhor: olha, eu ouvi alguma coisa do Senhor e temi, sabe, Senhor, e eu quero saber, o Senhor anda criando novos rios, o Senhor anda balançando os montes, o Senhor anda fazendo isso, o Senhor anda fazendo aquilo, o Senhor anda fazendo isso, o Senhor anda fazendo aquilo, o Senhor tem feito isso. Acaso é com a terra que o Senhor está irado, Senhor? Olha a pergunta: acaso é com a terra que o Senhor está irado? Não, Abacuque. E eu vejo ser linda essa palavra. O ouvi e o meu íntimo se comoveu. A sua voz temeram nos meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio, caladinho, só ouvindo o cuidado e a voz de Deus. E aí ele começa uma das palavras mais bonitas e mais coerentes de uma pessoa que acredita no Senhor. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Rapidamente, sem muito aprofundar em grego, hebraico, ele estava dizendo para o Senhor: em qualquer que seja a situação que eu me encontrar, Senhor, depois dessa resposta que o Senhor me deu, qualquer que seja a situação em que eu me encontrar, em todo momento, em qualquer momento em que eu me encontrar numa situação de dificuldade, porque ele só coloca dificuldade, em qualquer dificuldade que eu estiver, ainda que me falte tudo, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. A conversa de um profeta que começa de um lado questionando, quando ele se comove, que ele para de temer, ainda que respeite aquela autoridade constituída ali, ele se comove com aquilo que Deus fala, com a misericórdia lembrada na ira, ele se comove com a misericórdia lembrada no momento em que ele questiona. Ele agora se põe na razão e diz: Senhor, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, bem alto.
quase que ele coloca aqui, e me faz voar como águia, e me faz estar em lugares, Senhor, inalcançáveis, humanamente falando, comumente falando. Meus irmãos, toda essa palavra, nessa noite, ela tem um propósito. Primeiro propósito, ouvirmos Deus através da palavra. Segundo propósito, que esta semana seja uma semana de andarmos, de caminharmos, de estarmos palmilhando o nosso caminho em todos os dias, remoendo esta palavra, e que qualquer que seja o nosso estado, a nossa dificuldade, que qualquer que seja a nossa caminhada, o questionamento que temos, vamos nos alegrar no Senhor, vamos estar junto do Senhor. Nós vivemos desafios, nós vivemos todos os dias, diz a Bíblia que somos levados ao matadouro. Todos os dias de nossa vida, nós contamos com a misericórdia e a bondade de Deus. Quando nós lemos hoje na abertura desse trabalho, dessa celebração, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações. Quando nós lemos essa palavra, nós lemos que o nosso Deus entra nas situações por nós. Nós vemos que o nosso Deus toma conta de nós, que o nosso Deus é cuidadoso de tamanha forma que não nos deixa perecer. Que essa semana, ainda que lhe falte tudo, que essa semana, ainda que lhe falte, que você entre na maior das dificuldades, creia, o Senhor dos Exércitos, Ele está contigo. Nós somos, irmãos, o povo hoje escolhido de Deus nessa terra, junto com tantos povos, inclusive o povo de Israel, escolhidos do Senhor para sermos dele. Deus jamais te abandonará, Deus jamais abandonará sua família, Deus jamais abandonará os seus, Deus jamais deixará de olhar a nossa vida. Deus não pisca, diz a Bíblia que Deus não toscaneja, diz a Bíblia que Deus não cochila, diz a Bíblia que o Senhor tem os olhos por sobre toda a terra, e é por isso que eu digo para os irmãos, fiquem firmes na presença de Deus, firmes no propósito de Deus, firmes diante de Deus. Um soldado, quando ele vai à guerra, ele nunca deve afastar da sua luta. O soldado, quando ele vai à guerra, ele tem que guerrear. Há momentos em que nos ferimos na guerra, precisamos recuar, dar uma descansada, uma curada e voltar para lutar. Nós não saímos do campo de batalha. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós não vamos sair do campo de batalha. Estejam satisfeitos com o Senhor. E eu digo estejam, me incluindo. Então vamos, estejamos satisfeitos com o Senhor, ainda que seja a vontade dele contrária à nossa. Sabe por quê? A vontade dele é muito maior e melhor e nos leva a lugares inimagináveis. Só ele mesmo para nos fazer felizes. Amém? Que Deus em Cristo os abençoe, que no decorrer dessa semana o Senhor cuide de você e dos seus. É o nosso desejo, em nome de Jesus Cristo.